nos anos 60, 66, 67, 68, foi o período que fez com que nós tivéssemos uma mudança radical dentro do setor produtivo do Alto Vale. Aquele programa da Revolução Verde, então surgiram as tecnologias e aí começaram também os grandes desafios. E as cooperativas passaram a fazer aos poucos esse papel. E 66 até 68 se formaram aquelas 5 primeiras cooperativas. Rio do Oeste, Presidente Getúlio, Lontras, Ituporanga e, por último, Poço Redondo. Então foi um trabalho que teve muito coração, né? Muita determinação, muita união das lideranças, né? Isso era para incentivar os agricultores, para eles depois fornecer os produtos, para ter preços melhores, né? Então isso é a função da cooperativa, né? Então a primeira coisa que nós fizemos foi tentar comprar melhor os insumos. Aí fizemos um pool, quer dizer, cada uma comprava um tanto, mas aí fizemos um pool das 5, a gente comprava muitos produtos em conjunto e vimos que isso também trazia vantagem, certo? Porque você aumentava o volume e aumentava o poder de barganha. Mas daqui a pouco vimos que só comprar insumo mais barato não resolvia, porque na hora de vender o produto, ele novamente era explorado pelo atravessador. E aí nós chegamos à conclusão também que cada uma de nós não tinha condições de montar uma estrutura de comercialização, montar um armazém, um silo, uma indústria. E foi aí que nasceu a ideia da fusão. E foi aí que nasceu a Cravil. E 15 de maio, que nós estamos comemorando, foi o grande dia em que nós fizemos a assembleia conjunta das 5 cooperativas, onde foi aprovada a criação da Cravil, já com o nome de Cravil, né? E em 1º de julho do mesmo ano, nós iniciamos lá no bairro Buda, que num depósito de cerveja alugado, a Cravil. São muitos aqueles que acreditaram fielmente que isso era o caminho que nós poderíamos trilhar para então sermos mais fortes, né? E como o lema do cooperativismo é juntos somos mais fortes, né? E que nós precisamos praticar ajuda mútua, é o que nós conseguimos fazer dentro desses princípios a Cravil. Qual era a primeira preocupação para criar a cooperativa? Era a falta de apoio ao agricultor, quer dizer, a tecnologia estava chegando, mas na hora dele comprar o insumo era o atravessador, o comerciante que explorava ele. Na hora dele vender o produto da mesma forma. Então as cooperativas, o movimento cooperativo surgiu dessa necessidade de dar apoio ao agricultor para comprar os insumos a um custo menor e de ter onde entregar a produção que era resultado dessa aplicação da nova tecnologia. Aí começou o grande desafio. Antes era fornecimento somente de insumos, mas logo os anos seguintes nós tivemos que partir para o recebimento da produção. E foi então que nós começamos a trabalhar com leite, no Presidente Getúlio, porque o leite ele era entregue aos atravessadores, e os atravessadores eles não estavam preocupados muito em fazer com que acontecesse o desenvolvimento da produção de leite, por exemplo, na região. Assim também aconteceu o trabalho na área de arroz, em Poço Redondo, que era um município muito forte na produção de arroz. Tanto é que nós hoje, depois desse trabalho todo, se conseguiu chegar a números importantes nessa área do cereal, que é arroz. O primeiro símbolo era os 2 pinheirinhos, tá? Das cooperativas.
E nós, com a ideia da união e da colmeia, criamos esse ciclo, esse favo. Quer dizer, a ideia da união. Se nós voltarmos lá atrás, se aqueles sócios fundadores não tivessem encarado, né, todo aquele desafio de criar a cooperativa sem meios, e se nós olharmos para dentro hoje, a sociedade cooperativa, a evolução que nós tivemos e a evolução da própria cooperativa, eu mesmo, às vezes a gente mesmo não acredita que é possível fazer tudo aquilo que nós fizemos em tão pouco tempo, que é nesses 50 anos da Cravil. Mas todo o trabalho que foi feito em todo esse período foi importante para toda uma região, né? Para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido um instrumento da construção dessa estrutura, né? E eu não tenho dúvida que a história da agricultura do Alto Vale tem dois tempos, antes da Cravil e depois da Cravil, né? Da mesma forma, a agricultura de Santa Catarina, né? Mas falando em Alto Vale, sem sombra de dúvida, a Cravil foi o divisor de águas e gerador de grande parte do desenvolvimento que o Alto Vale teve, né, a partir da Cravil. A fusão da Cobeno com a Cravil foi que a Cobeno chegou numa época que não tinha mais capital de giro. Ela tinha um grande capital, foi um dos melhores negócios que a Cravil fez, porque ela incorporou tudo. O capital que nós temos ali em Benedito, a Cobeno, que era da Cobeno e hoje é Cravil, é bastante. Então, para nós produtores, eu já produzia uma boa parte de arroz depois, né, acima de 300 sacos por ali. E como a Cobeno não trabalhava com arroz e a Cravil trabalhava com arroz e todas essas coisas e outros produtos, aí as lideranças daqui começaram a se movimentar para incorporar com a Cravil. E eu fiz parte também dessa corporação, né? Eu acho que foi um grande bem para nós e também para o lugar Benedito Novo. A Cravil então incorporou essas três cooperativas e foi um trabalho muito interessante e com isso expandiu para o médio vale do Itajaí, né? Consequentemente, a Cravil passou a atuar em todo o vale do Itajaí. Na mesma época, a Cravil passou a atuar também em duas outras frentes, que foi na Serra Catarinense. A área de atuação da Cravil hoje abrange 4 climas diferentes em 4 épocas diferentes. Só que houve uma época que quase a Cravil sucumbiu. Vocês devem saber dessa história. Sim. Uhum. Então, nessas alturas, a coisa estava apertadíssima. Então, a gente teve, cada posto, ele tinha suas reuniões com seus sócios e tinha que se ajeitar 10 sócios com mais garantias, que tem mais propriedades e coisa. E aí eu entrei junto, era 10 aqui de Getúlio. Vamos supor, se ela valia 100 milhões, a dívida era de 106 milhões. Aí então nós fizemos uma reunião lá no Fundo Canoa, lá no salão, lá houve uma barulheira, houve a intervenção de políticos, todo mundo se deu as mãos, mas nós éramos 10 mil associados e quase todo mundo correu, não ficou nem 3 mil, não chegava a 3 mil associados. Mas o que é que fizemos? Aí entrou seu Ari, a Cravil buscou seu Ari, e o seu Ari foi distinta, toda a diretoria, a coordenação lá da Cravil, toda a diretoria foi distinguida e assumiu uma nova direção. Troca de moeda, o juro foi diferente, não souberam administrar, eu sei disso, não conseguiram e estava assim, não. Bom, eu tive naquela reunião
perto da catedral, naquele salão. E quando uma grande maioria começou a gritar mesmo, né, de produtores de todos os municípios, e um deixando o salão vazio, e então vamos acabar de uma vez, tá? Falei. E surgiu uma voz forte no microfone, pedindo calma. Disso eu nunca vou esquecer. E era o seu Ares, como um homem novo ainda, foi no ano de 1990, né? E ele fez uma proposta naquela reunião, que se ele ia ter confiança de uma boa parcela do sócio, aquele negócio daquele feijão, né? De emprestar um nome, não seria tirar dinheiro do bolso, mas avalizar, ele prometeu em 10 anos ele ia parelhar dívida e capital. E ano a ano aconteceu, nas pré-assembleias, vinha o círculo, e todo ano foi melhorando, e conseguiu, em 10 anos a Cravil, ela tinha, o capital dela passou um pouco do que ela devia. Ainda vou lembrar, assim, a Cravil passou pela a crise, assim, que houve praticamente falência, assim. Mas ela não deixou de pagar um centavo o agricultor que fornecia para ela. Não ficou devendo nem um centavo. Então isso foi um trabalho, para começar, um trabalho sério. Mas sério não só do presidente. De lá para cá eu conheci quase toda a liderança do Conselho de Administração, etc. Então a gente sempre viu que lá só tinha gente séria. A cooperativa, ela só existe, só funciona com a participação de seus sócios. Se os seus sócios não participarem e não tiverem interesse em dar continuidade à cooperativa, ela não existe, né? É uma sociedade de pessoas que se organizaram com um objetivo comum. Imaginamos nós, quando a Cravil começou, nós recebíamos aí em torno de 200 mil sacos de milho. A Cravil hoje está próximo a receber 800 mil sacos de milho, né? Só do início dos anos 2000 até hoje. Então houve um crescimento muito grande e tem como dobrar essa produção, e isso é riqueza. Tanto é que nós temos pela frente investimentos virtuosos a serem feitos em função do crescimento da produção agrícola da região. E hoje a Cravil é uma potência, só que tem que ter, daqui para frente, a gente fica preocupado que a nossa era já foi. E não sei, né, criar cabeças novas no lugar, lideranças novas, me sinto preocupado um pouco com isso, que dirija a Cravil no ponto que está sendo dirigida agora. Vocês imaginam se o poder público brasileiro fosse sério como uma cooperativa? Onde que nós estávamos? No primeiro mundo.